Boa noite a todos. Hoje é estudo do Obreiros da Vida Eterna, 21 de junho de 2016. Então Zenóbia está intercedendo por ele, está com ele ali no colo. E a jovem Luciana, que é a Clarive, está entrando no psiquismo dele e contando toda a história. Então ela está nesse momento entrando no psiquismo dele, é ela que está contando, ela está dizendo: estou vendo aqui você seduzindo uma senhora casada, e o homem era sacerdote. Vocês estão vendo a bênção do esquecimento? Imagina cada um de nós aqui olhar para o passado. Na fala do nosso Senhor Jesus, haverá prantos e ranger de dentes. Bora lá, então? E o que é pior, né, Conceição? Ele achava que ele, tirando a batina, ele deixava de ser padre, né? Ele era É para acabar. A descrição da enfermeira, que ela está descrevendo. Então, só para a gente recordar o último momentozinho dele, do velório. Abre-se o templo suntuosamente ornamentado, com flores roxas. Cânticos tristes evolavam-se do coro, e todo o templo cheira a incenso. Com grande pompa, em todas as minudências das exéquias, né? É o velório em si, né? Vosso corpo desce ao último abrigo. Olha que dramático, né? Ao último abrigo. O corpo, né? Entretanto, permaneceis ligado às vísceras, entrando em decomposição o corpo e ele ali ligado ao corpo. A descrição da enfermeira impressionava-me, diz André Luiz, profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Ela está aqui retratando minuciosamente toda a vivência dele após a morte ao ganho. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Então o cidadão está no cemitério, no túmulo, ligado às vísceras, sentindo o quê? Ansiedade, fome, sede e dor. Não bastando isso, ainda me vem uma entidade. Vamos ver o que é essa entidade, qual é o vínculo dela com ele? Estende-vos braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme. Que laço é esse aí? O que ele diz? Ele ainda... Por que ele sentia as vísceras? Por que ele sentia a decomposição? Porque ainda ele estava ligado ao corpo. Por que ele estava ligado ao corpo? Por que esse laço estava tão ainda firme? Um espírito muito materializado. Não foi o ato dele ter sido assassinado, de ter sido rápido. Foi durante toda uma encarnação seu espírito extremamente fisiológico. Isso é um exercício que todos nós devemos fazer. Eu sou um espírito vivendo no corpo físico. Eu não posso ser só físico. Eu tenho que exercitar, me espiritualizar é aqui. Esse exercício, esses laços vão afrouxando. No momento da desencarnação é assim, ó. Agora a criatura que cultua o corpo, que valoriza os prazeres, a paixão, a sensualidade, fica muito difícil, a pessoa está muito corporificada. E é uma ligação psíquica. Acaba a vitalidade do corpo, o corpo entra em decomposição, mas o corpo perispiritual continua ligado à matéria a qual ele idolatra. É uma idolatria a vida orgânica. Ao tambaqui assado. Da alimentação, isso também às vezes nos aprisiona.
Então são essas ponderações. Então eu me alimento, mas eu não sou escrava da alimentação. Passaria muito bem ser um jaraqui. Mas a gente vai percebendo o quê? Que a gente começa a usar sem ser usado. Então, mesmo eu estando encarnado, eu começo a me espiritualizar. Entendemos isso? Não tem. Ele se espiritualizou? Não. Era padre, mas se espiritualizou? Não. Muito. Então, ele está ali no cemitério, sentindo ainda a decomposição do corpo. Chega uma entidade aparentemente não agradável. Ele ficou horrorizado com a presença dessa entidade. Ele teve a vontade de quê? Fugir. Esse desejo de fugir acabou ajudando ele a se desligar do corpo que estava em depressão. Você imagina se o corpo não entrasse em decomposição? Às vezes tem espíritos que se desligam correndo desesperado com medo do barulho dos vermes. Ele passa a ter um nojo do próprio corpo. E ele sai correndo, até um recurso da espiritualidade, um recurso de vida. Porque se o corpo não entrasse, a criatura fica lá admirando meu corpo, quando passar assim, meu corpo, quero voltar. É nesse caso o embalsamento, como é que Aí vai depender do espírito. Depende do espírito. Não é o fato de estar embalsamado. Se for um espírito extremamente materializado, mais complicado ainda vai ficar. Mas ele vai sentir o embalsamar, a rigidez dos membros, o frio. Se ele estiver ligado, é um outro tipo de sofrimento. Lembra que tira todas as mesas. E a cremação no livro Consolador, Emmanuel, quando questionado, pelo menos 72 horas. Gente, a dica é: desencarnou? É simples. Primeiro que treina já aqui, vamos treinando já. Espiritualizar logo aqui. No momento da desencarnação, não olha para trás. Acordou no mundo espiritual. Acordou no mundo espiritual, viu tudo muito lindo, tudo maravilhoso, um hospital, gente do bem, tudo bem, senhora, desencarnou. Não tem ninguém. O bom é quando aparece alguém que já desencarnou. Tu olha e diz: papai, desencarnei. Papai já não estava lá, né? Então já é a primeira vez. E se vier um amigo espiritual, você vai fazer aquela pergunta: e meus filhos? Aí ele vai dizer assim: olha, deixa para mais tarde. Se eles concordam plenamente, pode deixar para bem mais tarde. Porque quando o espírito diz deixa para mais tarde, é que o negócio aqui na terra está pegando. Esse seguir para onde não é assim: eu quero ir para ali. Porque, em verdade, já está vinculado com um grupo de espíritos. Quando você sair do corpo, você vai apenas ver aquilo que você alimentou durante toda uma encarnação. Então não é eu quero ir, eu vou para onde eu sempre estive. Conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Ó, foi também vítima de vosso poder fascinador. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da translocada. Aonde está o juiz desse homem? Aonde está toda a história, tudo nos mínimos detalhes? Alguém foge da consciência? Não. Tem como você pedir para a consciência: esquece, deleta. Ela captava tudo, estava tudo nele. Ela estava buscando tudo no seu psiquismo. Então, aquela criatura era mais uma de suas vítimas. Bora lá. Pobre mulher crédula e confiante. Vejo-a chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Ao sacerdote, tá? Experimentais a emoção inferior do homem menos digno, que sente o império absoluto sobre a presa. Isso aqui é fortíssimo. Experimentais a emoção que do homem. Olha para a criatura como objeto, como uma presa a ser atacada. Homens, se é que eu posso chamá-los, Mulheres também.
mulheres, se é que podemos chamá-las. Normalmente são machos e fêmeas. O que uma mulher vai buscar dentro de um templo religioso? Ela vai buscar um consolo. Se ela quisesse se prostituir, ela ia para o prostíbulo. Mas nesse caso aqui não, a criatura realmente ia buscar um consolo. E a massa vai buscar realmente um consolo. E isso não vai longe não. Dentro do nosso movimento espírita, um dirigente, uma dirigente, um palestrante, muitas das vezes ele é visto como referência. E às vezes algumas pessoas desavisadas acabam se apaixonando. E aí o dirigente vai se aproveita da situação, vai prestar conta. Entendemos isso? Porque está utilizando a posição. Porque ali aquela criatura ela é meio que endeusada. É o pastor, seja quem for que está falando em nome de Deus, está no púlpito, está em evidência. Às vezes as criaturas em torno começam a admirar, e essa admiração a criatura acaba confundindo. E acaba meio que se tornando muito submissa àquela criatura, que aproveita a situação e dá aquela verdadeira cantada no pé do ouvido. Conceição, o caso da Tecla com Paulo de Tarso. Se Paulo fosse um homem electérico, uma menina jovem, Paulo já caminhando para os seus 50 anos, e a Tecla se apaixonou. E ele identificou como uma ação das trevas. Se fosse um homem desequilibrado na área sexual, ela tinha se enrolado por ali, tinha ficado com a Tecla e disse, quem é Jesus, hein? Aonde Jesus? Não sei nem quem é. Perdeu a sua encarnação por causa da mulher. Na verdade, não foi por causa da mulher. A encrenca estava dentro dele. Então isso, gente, aconteceu e acontece ainda. Mais do que a gente possa imaginar. Pessoas às vezes muito fragilizadas e o dirigente, o pastor, o padre, seja lá o que for, numa posição superior, vai envolvendo e acaba fazendo o que não deveria fazer e ainda escraviza aquela criatura, as suas emoções. É muito complicado. Foi uma proposta, ela se dispôs, mas a responsabilidade dele é muito maior. Porque ele se aproveitou de uma coisa e outra. Ele sabia. Nós sabemos qual é a nossa posição. Quando vem os aplausos, os elogios, não é para o dirigente, é para a obra que está sendo falada, divulgada. O sacerdote, o pastor, ele está replicando as lições do Evangelho. Ele não está criando. Todos os elogios, todos os aplausos, inclusive a paixão. Olha, gente, um exemplo simplório. O Chico ia numa cidadezinha, o espírito era o aniversário do centro espírita e convidaram o Chico. E ele, naquela humildade, pediu que não divulgasse para evitar aquela confusão de gente. Ele se preocupava, o centro espírita era pequeno. Foi a mesma coisa que dissesse, coloca no outdoor. Quando o Chico chegou, tinha uma multidão de gente. E ele, daquele jeitinho calado, quando deram o microfone para ele falar, ele disse, quanta gente tem hoje aqui. Todos nós estamos com muita saudade de Jesus. Porque, em verdade, olha que lindo, as pessoas buscavam em Chico a figura, a lição de Jesus. Então o Chico fazia com que a gente lembrasse a saudade que nós temos do nosso Senhor Jesus. Quando a gente encontra uma pessoa boa, a gente sente tanta falta de Jesus que a gente quer ficar do lado daquela pessoa, porque a gente não encontrou ninguém que lembrasse Jesus aqui. E ele tinha essa consciência, não é de mim, é das lições do Cristo, porque todos nós estamos com muita saudade de Jesus. Então é essa maturidade que nos falta. As lições que são aplaudidas é do Cristo. O dirigente é o microfone, que tem que estar muito bem arrumado para não desarrumar a lição. Então, quando alguém se apaixona, que acha legal, se é um Paulo de Tarso, alguém lúcido, vai saber distinguir isso. E vai ver muitas das vezes que pode ser uma ação das trevas, utilizando aquele coração fragilizado. No caso aqui do nosso irmão, ele é a treva. Porque ele é um homem desequilibrado na área sexual, não reconheceu isso e ainda se transformou em um padre. Não era melhor ter reconhecido seu desequilíbrio na área sexual e tentar trabalhar isso, procurar um terapeuta, vamos tentar trabalhar, do que tentar resolver esse vulcão, achando que uma batina vai resolver tudo? Não vai.
E aí usando a igreja para fazer esses atos, né, horrorosos. Isso aqui que nós estamos lendo, esse caso desse sacerdote, isso não é apenas dentro da Igreja Católica. Isso acontece em praticamente todas as religiões, tem esses abusos. Entendeu? Até fora das religiões. Patrões, às vezes, também seduzem seus funcionários. Sim, por causa da posição que ocupa. Professores, exatamente. Então vamos acompanhar esse momento, mas perceber que isso é muito amplo. Esse aqui é um caso que nós estamos vendo, mas que isso é muito presente ainda em nossa sociedade. Em todas as religiões. Né? Em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Infelizmente, sexo ainda é motivo de muita queda para muitos de nós. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Percebo o que diz. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. Homem comum, né? Cedeu. A princípio, acreditou que não adviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Sabíeis engodar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Olha só como ela vai na consciência, ele diz, tu sabias, tu estava consciente que tu poderias enganar essa moça. Olha, enganar. A inexperiência em assuntos afetivos. A menina era inexperiente, era boba, era tola. E ele, com mais maturidade, soube muito bem enganar essa criatura. Porque às vezes, nós já vimos isso em filmes, algum caso, não, ele pode largar a batina, a gente casar e ser feliz para sempre. Porque mulher às vezes é meio bestadinha, né? E acaba se entregando. Vamos ver aqui como desenrolar dessa história. Contudo, agora anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? Vocês entenderam? É a sua prenha. Grávida, barriguda, do sacerdote. Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar honrados a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutastes as rogativas sem abalo moral. Ela foi lá, pediu, né? Vamos assumir, eu estou grávida. Tá? E ele? Até porque ele proclamava, né? Aqui, olha, lá em cima ele ainda proclamava a inocência de semelhantes relações. Então ele dizia que a relação dele com ela era uma coisa inocente. Não tinha nada demais. É verdade. Com a frieza dos homens de fraseologia brilhante, Olha, invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. Comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema, com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último de vossos servos. o homem, por isso que diz, a gente tem que ter medo do homem inteligente demais. Inteligente assim, essa inteligência bestial na fala de Emmanuel, entendeu? Porque ele é capaz de dar nó em pingo d'água e o povo acreditar. Como é que ele poderia convencer essa criatura, Tantã, que o relacionamento deles era inocente? Saindo de uma gravidez, ele ainda assim conseguir dar um nó em pingo d'água e pedir que ela case com o último do seu servo. Para ele estar muito bem na fita. Olha que alma fria, calculista. Olha a perversidade aí. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas, com evidentes sinais de loucura, a infeliz abandona-vos precipitada, ganhando a via pública sob a chuva torrencial. Acompanho-a.
regressa ao lar paterno, fundamente desequilibrada pelo vosso golpe impiedoso. Ah, que horror! Vale-se a desventurada da noite solitária e bulhenta e ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Essa mulher aqui é a mesma que foi lá No cemitério, né? com os braços, né? Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, Tá um barulho, né? Tá bonita, que tá um barulho horrendo e ninguém... porque os trovões ribombam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro repousante e coloca-vos ao corrente do fato. Ele era um sacerdote, gente, daquele local. O pai viu que a filha estava naquele jeito, correu e ainda foi pedir ajuda do sacerdote. Olha o comportamento dele. Morrera-lhe a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado, ponde-vos a caminho da residência enlutada. No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Essa Luciana é danada, né? Ela entra no psiquismo e vai retratando tudo que está lá, né? Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Embaraçar, ele ficou foi alegre. Ainda bem que não morreu. Morreu ela, morreu o filho, não tem mais. E ninguém vai saber a história. Ninguém vai saber a história. Preocupa-vos a descoberta de algum recurso aparentemente digno que vos conserve a cavaleiro da situação imprevista. Cavaleiro dá, né? Lê pra gente. A cavaleiro dá. Expressão que significa com domínio da situação em posição ou atitude de segurança. Pronunciando palavras confortadoras, montastes guarda ao cadáver e chamastes médico amigo. Ei-lo que chega. É o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando-vos suicida. A primeira retratou a morte, entendemos que ele foi assassinado justamente com um veneno. Ele disse, olha, o mesmo médico que está vindo essa jovem foi o mesmo médico que foi lá e disse, olha, ele morreu. Cometeu, foi um suicídio, porque foi veneno. Mas vamos abafar por aqui para não contar. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural, com a ruptura de vasos do coração. Recuperais o bem-estar que transparece, de novo, em vossa expressão fisionômica. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes, e seguis os funerais calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemplem do féretro, enquanto outros vultos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham no préstito. É a procissão, né? São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Olha a confusão que esse cidadão está arrumando. E olha, a suicida ficou com olhos abertos, imagina? Não é melhor ter assumido a sua patologia e procurar um psiquiatra para cuidar? Olha a confusão do é desequilibrado mesmo. Meus irmãos, estão vendo a bênção do esquecimento? Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e nós também, né? E dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Meus irmãos, quem tem a alegria de estar fazendo memória de um suicida na quarta-feira, o recurso para tocar o coração dos espíritos é exatamente esse. Só que lá eles ainda fazem de forma mais ostensiva. Eles colocam a criatura em frente a uma tela e vão conduzindo, eles vão vendo na tela
toda a sua trajetória. Toda a sua trajetória. Rever o seu dia, né? Ah, sim, vejo bem. Continuou alarmada. Destaca-se infeliz entidade que, certamente, vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente determinada escritura que não apresentastes. Que vejo? Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos carinhoso e confiante. A dispneia concede-lhe trégua mais longa e o moribundo entrega-vos grande testamento, em que relaciona suas últimas vontades. Fala-vos afetuoso e humilde de seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honram o nome, declara. Foi moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Ou seja, o pai dele tinha uma vida extra-conjugal. E ainda ter menino. Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero. Só um momento assim, comecei, um momento comentário. No momento comentário. O meu pai já quase desencarnando, e a mamãe disse, minha filha, olha, a mamãe era danada. Pergunte do seu pai se não tem filho por aí, que é melhor dizer logo, a mamãe doida para saber. Aí eu disse, tá, mãezinha, eu vou perguntar. E eu disse assim, pai, assim, o pai era um homem muito bonito, elegante, alto, né, Betinha? A Rosane também conhecia. Pai, assim, nas suas andanças, né, o senhor nunca fez, ele levantou assim o dedinho, entendeu assim. Achei tão lindo isso. Nunca deixei um filho meu chamar outro homem de pai. Como quem disse, assumi todos. Foram 12. Eu não deixei filho por aí. Nunca. É como se fosse assim. Se eu tivesse feito, estaria aqui dentro de casa. Teria sido. Nunca deixei um filho meu chamar outro homem de pai. Mas eu achei interessante isso. Então, assim, esse senso de responsabilidade. Poxa, é meu filho. E eu vou deixar por aí para estar chamando outro de pai? Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero. Escutais com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ledes a discriminação de pequenos legados a pupilos dele. O agonizante acompanha-vos atento com o olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhe os erros do passado. Não, papai, é assim mesmo, eu não entendo. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento de seus derradeiros desígnios. Edificado, confessa-vos ele os deslizes que omitira, declara-vos seu arrependimento in extremis, na expressão latina que significa nos últimos instantes de vida. E diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição, reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo, que contempla de olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o moribundo cerra os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador na mão direita sobre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Já fechou os olhos, né?
Pai. Antes, porém, de qualquer comunicação ao interior doméstico, sepultais o documento em móvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu, sempre de perto, reclamando. Permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. Tudo de encarnação só. Rolado, De viu? outra não, né? Rolado. Ainda bem que nós esquecemos os nossos. Se a gente levantar o véu, a gente vai ter... Imagina a gente lendo um livro, ia ser engraçado. Leia a história desse menino come capeta. Olha, no finalzinho, essa é a sua história. Pensou? Mas não é que é mesmo? Pensou? Né, Cecília? Seja bem-vinda ao seu mundo, né? Bora lá. A clarividente para de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra insopitável comoção. Agora, Prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora confiada. Como ela está dando conta, né? Nos mínimos detalhes. Né? é outro perseguidor severo. Outro. Esse é quarto, terceiro, quantos são? Salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis a qualquer preço, o curato, função ou cargo de cura, pároco, que lhe pertencia. Então a gente vê no primeiro momento ele se bromou com o sexo, se enrolou com o sexo. No segundo momento, dinheiro, que ele não queria sexo também. Com essa senhorinha que acabou aí com o pai, dinheiro. E agora o que? O poder. Variados interesses pessoais prendiam-vos o pensamento à pequena cidade sob a orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suasórios, persuasivos, que convencem. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia em caráter particular. Não me pergunte como é esse negócio dessa compra, que eu não sei não. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente. Servira a igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública, e assegura que, se outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral, para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria a qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas arquitetando novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes com fingida humildade a solicitação que vos preocupa. Enganado, o dignatário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza. Gratificando companheiros altamente colocados,
conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para a longínqua paróquia de Montanha, onde o ancião morreu, sem delongas, odiando-vos de morte. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Vamos rememorar. A primeira foi o quê? Foi a mulher casada. A mulher casada. A mulher casada. Você lembra o caso da mulher casada? A segunda foi Foi quem? a moça que engravidou. E que acabou cometendo Suicídio. O terceiro foi o pai. foi o pai. Agora é o pai. 4. Numa encarnação só. Ainda não acabou não. Cenas do próximo capítulo, próxima semana tem mais. Vamos parar aí, gente. Senão a gente vai... Muita informação, né? Alguma pergunta? Mas realmente esse é um período muito tenso. Esse livro é tenso. É assim, tenso porque a gente fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Imagina pegar uma Luciana dessa no mundo espiritual. Fica aí, Conceição. Aí você diz, não vai muito, não vai muito. Vamos agradecer a Jesus, gente? Senhor Jesus, esse momento de encontro, de reflexão, de leitura, de estudo, tudo isso, Senhor da vida, através da psicografia do nosso irmão Chico, é para que cada um de nós, lendo e sentindo o resultado de uma existência na Terra mal vivida, longe dos princípios do bem e do amor, a falta de respeito com o nosso semelhante, a vaidade, o materialismo. Nós estamos acompanhando, Senhor Jesus, um exemplo vivo dos resultados inadequados, de atitudes inadequadas. Que cada um de nós aqui presente, Senhor Jesus, ouvindo ainda a frase, ainda há tempo. Ainda há tempo de mudarmos a nossa história. Ainda há tempo de modificarmos o nosso comportamento. Ainda há tempo de nos aperfeiçoarmos e aprendermos a amarmos uns aos outros. Muito obrigada, Jesus, pelo convite, pelo banquete, pela água que nos sacia a sede. Muito obrigada, Senhor da vida, pela presença dos amigos espirituais que se fazem presente, que nos inspiraram e nos conduziram nessa noite. Uma coisa te pedimos, nos fortalece, Senhor, em nossa fé, ajuda-nos a tirar da nossa visão a escama escura e pesada do materialismo, da ignorância do bem e muitas das vezes, Senhor, da própria indiferença. Obrigada, amor de nossa vida.